Olá, alunos do terceiro ano, aqui é Tiana Gley, no dia 9/7 de 2020, uma quinta-feira. Tiana já terminou o primeiro vídeo, mostrando algumas tarefas que vocês vão fazer, de língua portuguesa, de história, vamos pegar ciências, certo? Página 32, sobre as plantas. Certo, gente? Então aí tá dizendo assim, que as plantas são seres vivos, assim como os animais, certo? Portanto, nascem, crescem, reproduzem, se envelhecem e morrem, certo? E para produzir o seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver atividades, é necessário que eles tenham água, gás carbônico, luz solar. Então aí tem um pequeno esquema, certo? Dizendo assim, ó, que a água e os sais minerais da raiz entra passa pelo caule, chega até as folhas, tem o gás carbônico, que ela tira da natureza, tem a luz solar, que aí a mistura produz o alimento, e aí ela libera o oxigênio. Então, ao produzir o seu próprio alimento, os vegetais liberam o oxigênio para o ambiente. Né? Eles também respiram, assim como os seres humanos. E na respiração utilizam o gás oxigênio presente no ar, certo? Então, os vegetais crescem diferentes uns dos outros, né? Alguns crescem rápido, como no caso aqui, ó, do cacto, que eu tenho aqui essa espécie de cacto, ó. Isso aqui vai crescendo, ó, tá vendo? Muito bom. E também aqueles que crescem devagar, como também aqui, ó, enquanto outros crescem mais devagar, né? Levando anos para atingir o seu tamanho definido. Uns vivem muito, como o exemplo aqui do baobá, outros vivem pouco, como o milho, né? Como feijão, ó, como feijão, vou deixar assim para vocês, né? Como feijão, como tomate, certo? Uns dão flores e frutos, outros só dão flores. Nesse caso aqui, ó, nesse tipo de cacto não nasce flores. Mas tem outros que nascem, certo? Nesse caso aqui dessa plantinha aqui também que eu tenho, ó. Certo, ó. Olha ela aqui, ó. Não nasce, ó. Só nasce folhas, ó. Não nasce. Vamos ver se é... Existem ainda os que não dão flores e nem frutos. É o caso dessa aqui, dessa. Ok, então, vamos conhecer algumas partes, né? Da nossa planta. Temos raiz, caule, folhas, flores, frutos, sementes. Então, algumas plantas, certo? Têm tamanhos e formas variadas, vivem em diferentes lugares, né? E se produzem de diferente maneira. Existem também aquelas que vivem no solo, no caso dessas que eu mostrei. Outras vivem na água, que são aquáticas, né? Como a Vitória Regia. Outras são aéreas, que ficam em cima de outras plantas também, né? Bem interessante. Outras nascem entre rochas, certo? Então tem assim, plantas terrestres. Fácil, né, Nicole, Júlia? São aquelas que vivem na terra e retiram do solo, né, e do ar certas substâncias que necessitam para viver. No caso do solo, ó, tá vendo? Aqui. Outras são aquáticas, certo? São aquelas que se envolvem na água, elas respiram ou retiram também da água seus nutrientes necessários para viver. Outras são aéreas, porque ficam em lugares altos, apoiadas em outras plantas, em rochas também, certo? Em construções, retiram do ar e do meio que vive os elementos necessários para viver, certo? Como outras que ficam em cima, né, dela. E quais são as partes de uma planta, né? Para um vegetal completo, porque esse que eu acabei de mostrar para vocês, esse aqui, ele não é completo, falta ainda, né? Mas um vegetal completo, ele precisa ter raiz, caule, folha, flores, frutos e semente, certo? No caso de um vegetal completo.
Mas tem aqueles também que não são, né? São chamados de incompleto, vegetal incompleto. No caso dessa é incompleto, ela tem raiz, caule e folha, mas não tem flores, nem fruto, nem semente. Então é chamada de incompleta. Assim como nos animais, cada parte da planta, certo, desempenha uma função para ajudar o vegetal a crescer e a realizar as atividades. O que faz a raiz? A raiz é muito importante, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se em algum lugar, né? E tirar dela o substrato, que é a água e os nutrientes necessários para a sobrevivência. Então a raiz também é fundamental. Já o caule, certo? É a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, flores e frutos. Também é responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pela raiz, né? E as substâncias produzidas nas folhas para que outras partes da planta também consigam realizar suas tarefas. Então, é uma parte também bem importante. Na outra parte da página 35 tem as folhas. São capazes de absorver a luz solar e transportar o gás carbônico e a água e os sais minerais para a energia necessária para a sobrevivência desse vegetal, certo? E o processo pelo qual o vegetal produz o próprio alimento chamado de fotossíntese, certo? É o que dá cor às folhas. Ó, esse processo aqui, ó, a clorofila com a fotossíntese, ó, isso aqui é a clorofila, que dá essa cor verde aos vegetais. Então, aqui do lado tem um monte de furinhos, ó. É onde ocorre a fotossíntese, né? Que é a produção do alimento das plantas. Como diz aqui, ó. Veja aqui bem rapidinho. E também é por ela que a planta respira. Como eu disse, tem pequenos furinhos que a gente não percebe. Mas esses furinhos ajudam o gás e ela ao entrar e sair e ela respira. Veja como a Tiana já falou aqui, ó. As plantas geralmente são verdes. Isso acontece porque nela há uma substância chamada clorofila. Como a Tiana já mostrou ali, né? Porque nela há uma substância, né? A clorofila participa da produção do alimento das plantas. Aí temos aí também as flores. As flores são a parte que a planta utiliza na sua produção, certo? São órgãos reprodutivos da planta. É a partir delas que a planta poderá formar frutos e sementes, certo? Existem várias cores e formas das flores. Já o fruto, que ó, fruto é a parte do vegetal que tem como função abrigar, certo? Abrigar quem? E proteger as sementes. É do fruto que sai as sementes para dar origem a novas plantas, né? E dá origem a novas plantas. Aí temos aqui o mamão, que mostra a semente, o abacate. E as sementes são encontradas, a maioria das vezes, nos frutos. Possui cores e tamanhos diferentes. No caso aqui do feijão, ó, o feijão é uma semente. Ó, o feijão. É uma semente, certo? O arroz, o trigo, é uma semente, certo? Dentro do tomate também tem várias sementes, ok? Então tem cores e formas diferenciadas, certo? Então, se eu perguntar a vocês quais são as partes de um vegetal completo, aí você vai dizer quantas e quais são, aí você vai dizer 5, né? Vamos ver se tem 5 mesmo ou mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gente. São 6. Então, quais são eles aí? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e semente. Aí você vai dizer, como é o processo de produção do alimento, né? De acordo com o esquema. Ó, tem um esquema aqui que está logo na primeira página que a gente já estudou, certo? Vocês vão responder direitinho a página 36 e a página 37. Não esquece, hein? Tudo que a gente já falou agora. Então a gente volta para o assunto de novo. Estuda um pouquinho mais e aí vai respondendo.
Gente, qualquer dúvida pode perguntar. Certo? Tia Ana, tô com dúvida nessa folha aqui, não entendi esse esquema. Aí a gente volta para a página nem que Tia Ana leia com você para você prestar atenção, que eu sei que você consegue. Certo, gente? Beijo.